Meu nome é Amanda Fernandes, eu sou professora aqui no Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar. Eu atuo no campo da saúde mental infanto-juvenil, desde a minha graduação, e atualmente sou doutoranda do programa aqui de pós-graduação em terapia ocupacional na UFSCar. Desde a minha graduação, os meus estudos, minhas pesquisas têm permeado esse campo, da saúde mental da criança e do adolescente. E aí, para contextualizar um pouco a pesquisa que eu vou falar hoje, que foi o meu mestrado, eu vou dizer um pouco que durante a graduação eu desenvolvi algumas iniciações científicas que abordaram os fatores de risco e proteção para a saúde mental da criança. E nessa pesquisa eu consegui entrevistar e coletar os dados por meio da participação dos cuidadores. E aí, após me formar, eu comecei a trabalhar na área, comecei a atender, trabalhei em alguns serviços e optei por fazer o mestrado e seguir os estudos e as pesquisas nesse campo. Durante o mestrado, a ideia então foi sair um pouco da população que eu estava estudando na graduação, que foram as crianças, e aí eu parti para estudo com os adolescentes. E aí adolescentes que já apresentavam um sofrimento psíquico colocado, instaurado. E aí eu fui então para um centro de atenção psicossocial infanto-juvenil, investigar como que estava e como se dava o cotidiano desses adolescentes em sofrimento. Então a ideia é que nessa pesquisa, nesse momento do mestrado, eu pudesse investigar a realidade deles, como eles, a partir da perspectiva deles também, como participantes ativos em relação a como se dava esse cotidiano, tendo esse adoecimento colocado. Então o tema da minha pesquisa, o título dela foi o cotidiano de adolescentes em sofrimento psíquico vinculados a um centro de atenção psicossocial infanto-juvenil, realidades e perspectivas. Durante o mestrado, então, eu pensei numa metodologia em que eu pudesse estar inserida nesse serviço e pudesse vivenciar junto com esses adolescentes o próprio cotidiano deles, que eu pudesse ser uma participante desse cotidiano, porque a gente compreendia que precisava entender com profundidade para se entender o cotidiano desses sujeitos de pesquisa. Então, além de entrevistas que eu realizei com eles mesmos, com os adolescentes, foram 13 participantes, eu realizei entrevistas com a rede de suporte que eles apontaram existente na vida deles, que foram 15 participantes que faziam parte dessa rede de suporte. E aí eu adotei uma metodologia que é chamada de inserção ecológica. Essa metodologia ela foi desenvolvida no Rio Grande do Sul por 2 pesquisadoras da psicologia, e ela é baseada na teoria bioecológica de Bronfenbrenner, e ela sistematiza os 4 núcleos que esse autor ele estuda, que é a pessoa, o processo, o contexto e o tempo. E é uma metodologia bastante sistematizada para coletar os dados, para coletar as informações, e ela permite uma imersão bem grande nesse campo. Ela possibilita que o pesquisador seja um participante ativo, que ele vivencie esse cotidiano, que ele faça parte dessas relações que são construídas e que ele consiga compreender com profundidade como se dá aquela realidade. Então, eu me inseri num centro de atenção psicossocial em Campinas, por 4 meses. Foi uma inserção gradual, programada a partir dessa metodologia de coleta de dados, e eu fiquei inserida diariamente, todos os dias que o serviço funcionava, pela manhã e pela tarde. E aí eu pude acompanhar nesse serviço todas as atividades que aconteciam, desde atendimentos individuais, grupos, oficinas, reuniões de equipe, reuniões com famílias, atividades externas. Então, de fato, eu pude compreender e vivenciar o cotidiano desses sujeitos. Para a análise do método, da inserção ecológica, dessa metodologia, eu fiz um diário de campo bem extenso e analisei e fui discutindo a partir da teoria bioecológica do Bronfenbrenner. Os resultados apontaram muitas limitações no cotidiano desses jovens, desses adolescentes, muitas fragmentações. Então, são adolescentes que não estão inseridos na escola, são adolescentes que não têm atividades de lazer, que têm relações muito empobrecidas, que têm pouco suporte social, não conseguem estabelecer relações afetivas com as pessoas, eles têm dificuldades nesse âmbito, dificuldades para fazer amizades, e principalmente todas as atividades, as ações em que eles estavam inseridos se restringiam ao contexto do tratamento. Tudo o que eles faziam eram relacionadas às atividades desenvolvidas dentro do próprio serviço, dentro do CAPSI, o que mostra ainda mais fragmentações nesse cotidiano desses adolescentes.
E aí acho que esse estudo foi muito importante porque ele possibilitou a gente identificar essa realidade, a realidade que a gente tem hoje, fazer alguns questionamentos em relação ao quão efetiva, qual o alcance das propostas que a gente tem, né, atualmente, as propostas de cuidado, as estratégias de cuidados existentes na rede, né, que propõe um cuidado efetivo a essa população e faz a gente questionar também, essa pesquisa ofereceu resultados importantes para a gente pensar nas próximas proposições políticas, né? Já que é um cenário que recentemente, né, tem um histórico mais recente de formulações políticas voltadas a essa população, né? Era muito precário, muito justificado junto no contexto dos adultos, né? Então, a partir desses resultados, a gente pode compreender melhor essa realidade vivenciada, as fragmentações, as limitações, e pode pensar em propostas políticas que garantam, de fato, um cuidado mais efetivo, mais integral a essa população.